quando você se dispensa da descoberta do que é ser humano, você vive mal. Mas os seres humanos, vocês, por exemplo, eu também, desde jovem, a gente percebe que a gente não é exatamente o esquilo, né? A gente não precisa só responder às necessidades materiais, às necessidades do corpo, à dimensão da matéria. E muitas das pessoas, eu diria que, talvez, caramba, a maioria de nós, a gente se dá conta disso quando a gente se depara com o desenho de uma vida, o episódio de uma vida, ou mesmo um pensamento decorrente de uma vida que a gente tem na nossa frente. Porque aí a gente consegue ter o distanciamento e observar por inteiro aquilo que em nós a gente está condenado a ver por fragmentos. E aí só ao longo da vida e com o amadurecimento a gente consegue olhar para trás e ir percebendo. Mas quando a gente lê um romance e vê o desenvolvimento de um personagem, quando a gente lê A Montanha Mágica, por exemplo, e vê o Hans Castor, né, aquele personagem do Thomas Mann, que ele vai lá para o sanatório e a gente vê toda... A gente consegue entender melhor, cara, o que é ser um ser humano. Qual é a característica? E essa é a razão pela qual a literatura desperta as pessoas para o desejo de saber mais. Porque quando a gente tem contato, quanto mais contato a gente tem com a literatura, mais claro fica isso que é a condição humana, a natureza humana, a essência humana. A complexidade da existência, a relação entre as faculdades, etc. E é por isso, eu digo, né, que desde que o mundo é mundo, as crianças são educadas por meio de histórias. A história, ela é mais ou menos a história que as nossas mães contam para a gente quando a gente é criança, né? O que é que as histórias são? As fábulas. Fábula também é um gênero para adulto, mas a versão de fábula para criança são as histórias, né? A história, ela é aquele espelho de príncipe de todo homem imbuído da ingrata missão de governar a sua vida. Por isso que a literatura desperta. Porque as histórias, desde que a gente é criança, são aquilo que nos convidam a descobrir o que é a nossa natureza humana. A criança, ela precisa ouvir a história, sei lá, 10 milhões de vezes. Você pode pôr um filme para uma criança 50 vezes que ela vai assistir, a 50 vezes com o mesmo interesse, porque essa descoberta do que é ser humano, caramba, é uma suprema descoberta. E uma criança que não tem a possibilidade de fazer essa descoberta vai ser refém desse modelo educacional falido, do pragmatismo, da militância e de todo esse tipo de porcaria que acabam impossibilitando alguém de, em algum momento da vida, fazer essa descoberta que a maioria de nós faz quando nós somos crianças, né? E a nossa mãe conta uma história. O primeiro educador da paideia grega é quem? É Homero. A epopeia homérica é o conjunto de histórias. Os mitos gregos, conjunto de histórias.